Oi, eu sou a Nath e essa é mais uma página do meu diário de fotógrafa em busca do amor. Depois que eu publiquei o último vídeo, finalmente meu algoritmo entendeu que eu tenho interesse em journaling e começou a me indicar várias e várias pessoas que produzem conteúdo sobre o assunto. E assim, eu comecei a ficar levemente baixo astral, porque eu comecei a ver pessoas com muito mais equipamentos do que eu, muito mais acessórios do que eu. Eu descobri, inclusive, que existe um negócio chamado livro de colagem. Tipo assim, pra mim livro de colagem era qualquer revista velha que você tem em casa, mas aparentemente existem livros de colagem, livros que você compra com o propósito de recortar e fazer colagens, com 1000 apetrechos, coisas incríveis assim, mas muito fora da minha realidade, né, gente? Assim, eu tenho, sei lá, um caderno, algumas canetinhas, umas fitas, e é isso. Mas aí me deu um estalo, assim, eu caí na real muito rápido, porque assim, isso que eu faço aqui, tipo, de fazer um journal, de fazer colagens e tudo mais, é um hobby, sabe? É algo que eu faço por prazer, algo que eu faço porque eu gosto muito de fazer. Eu acho que não é pra ser algo perfeito. É o meu recurso de resgate de memória, para além de outras coisas que eu já uso para resgatar a memória, como a fotografia, como a escrita. E aí, esse é um conselho pra mim, mas é um conselho pra você também, que é pra você começar com o que você tem, sabe? Não fica muito biruleibe das ideias, tipo, pra fazer uma colagem, você só precisa de uma revista velha, tesoura e cola, sabe? Você não precisa de 1000 apetrechos. Pra fazer um journal, um junk journal, você não precisa, sei lá, das melhores fitas, das melhores colas, dos melhores cortadores de papel. Você só precisa colecionar suas coisas e ter um caderninho e começar a colar e começar a escrever. E pra mim empreender vai pra esse mesmo lugar, assim. Eu sempre tive uma amarra muito grande de começar, sabe, a empreender, porque eu achava que eu precisava saber mais, aprender mais e ter mais conhecimento em diversas áreas. E eu tenho adquirido esses conhecimentos, só que eles são inesgotáveis. E se você ficar esperando esse momento certo, esse momento que vai definir, assim, talvez você perca o timing. Então é isso, vamos fazer agora a nossa página de fevereiro. Bom, para esse mês eu quero testar um negócio completamente diferente, talvez dê muito errado, tem grande chance de dar muito errado, mas igual eu tava falando no começo, assim, vamos fazer. Se der errado, a gente lida com isso da melhor forma, que é tentei, fiz, tá no mundo, talvez não seja perfeito, mas tá feito. Mas eu já adianto que esse vídeo não vai ser muito sobre os acontecimentos práticos, mas vai ter uma vibe um pouco mais filosófica, assim, um pouco mais viajada. Por quê? Todo fevereiro e todo março, assim, essa transição de fevereiro para março, eu vivo grandes emoções. Assim, são meses que são completamente transformadores na minha vida, todo ano eles são. E para esse ano eu já estava me preparando para viver grandes emoções e eu acho que esse fevereiro ele veio para me mostrar a importância de me conectar com os meus sentimentos, sabe? Os meus sentimentos mais verdadeiros e com, de certa forma, a minha criança interior, porque eu acho que eu estava me sentindo muito apática, assim, nesses últimos meses e talvez nesses últimos anos. Desde que a pandemia acabou, eu tenho me sentido um pouco anestesiada com a vida, assim, como se eu só tivesse fazendo o prático da vida, tipo, acordar cedo, seguir a minha rotina e trabalhar, sair do trabalho, pegar transporte público, comer marmita, não pensar muito no que eu vou comer, não pensar muito no que eu tô fazendo, só ir vivendo mesmo, um dia após o outro, de uma forma meio automática, assim. E eu não sei o que aconteceu esse mês, mas eu me dei conta de que não dá pra viver assim mais. Porque eu tava começando a ficar meio apática para as coisas da vida, assim. Eu tava começando a ficar muito prática e pouco emotiva, assim, com a vida mesmo. Esse mês eu acabei vivendo coisas muito importantes que me despertaram bastante a minha criança interior. Falando um pouco sobre as coisas que eu vivi de fato, assim, esse mês, que me conectaram, né, com essa criança interior, não tem como não falar sobre o show de Dominguinho que eu fui. Porque eu sou uma pessoa que eu sou um pouco fechada, assim, para experimentar coisas novas, assim. Eu sou uma pessoa muito controladora. E eu não gosto muito de passar perrengue, eu não gosto muito de viver coisas em que eu não possa planejar, organizar e tá tudo muito certinho. Para mim, esse show foi um grande desafio, porque eu já sabia
que ia cair uma super chuva. E aí eu tinha duas escolhas, assim, ou eu ficava em casa, perderia o dinheiro do ingresso, que não foi pouco dinheiro, tá? O ingresso foi bem caro, mas ficar em casa, tranquila, assistindo uma série de boas, ou eu iria, sabendo que eu ia enfrentar a chuva e que eu ia provavelmente passar um perrengão. Como eu não consegui ver do ingresso e eu me conheço, se eu tivesse ficado em casa e, tipo assim, tivesse perdido o dinheiro do ingresso, sabe? Eu não ia ficar bem, sabe? Eu ia ficar remoendo isso, eu ia ficar, tipo, chateada de não ter ido. E aí eu falei, quer saber? Eu vou. Antes de entrar nesse assunto, olha só, as pagininhas de janeiro, e agora a gente vai entrar na de fevereiro. Tinham várias coisas que estavam, né, me desanimando de ir pro show. A primeira era o fato de que ia chover e eu não suporto tomar chuva, sério, tipo assim, top coisas que eu menos gosto é de tomar chuva. A outra era que eu ia sozinha, então, tipo assim, eu tava meio desanimada de ir sozinha, mas eu fui. A grande lição aqui é que eu fui, mesmo com todas essas questões na minha cabeça. Eu fui sem muitas expectativas e foi incrível, assim, foi completamente fora de tudo que eu já tinha vivido em shows, porque eu já fui em inúmeros shows, mas eu nunca tinha me permitido ir num show debaixo de chuva. Eu fui preparada, eu fui de capa de chuva, eu fui de bota. Chegando lá, quem foi nesse show, gente? Tipo assim, você foi nesse show, você sabe o caos que estava o parque, porque foi num parque e tava chovendo muito em BH, tava só lama. É basicamente isso. Veja só como foi bom eu ter ido, porque chegando lá eu já esbarrei com um amigo, eu tive companhia durante o show. Choveu muito, gente. Acho que eu tomei uma das maiores chuvas que eu já tomei na minha vida nesse dia. Mas o show foi incrível, assim, o João Gomes, o Mestrinho e o JP entregaram tudo, assim, nesse show. Eles ficaram encharcados também, assim como a gente ficou, porque começou a chover no palco, em determinado ponto, tipo, logo depois que o JP cantou Ouro Marrom, não sei o que aconteceu, mas assim, começou a chover muito em BH. Eu lembro de um momento em que o microfone parou de funcionar. Aí chegou no ponto que eles estavam enrolando o mestrinho na capa de chuva, um caos. Mas valeu muito para eu fazer algo completamente diferente e me diverti horrores fazendo isso. E essa aqui é uma fotinha da gente lá de capa de chuva. Esse foi um dos momentos mais divertidos desse mês, junto com o carnaval, gente, porque o carnaval foi muito legal. Eu saio com os meus amigos quase todos os dias. Tinha tempo que eu não me divertia tanto, assim, vivendo BH, saindo, andando pelas ruas. Gente, eu tô tentando fazer um Tetris aqui com as imagens, porque elas não estão encaixando muito bem. Aê! Consegui encaixar, vamos lá. Eu sei que não é todo mundo que gosta, né, de sair de casa, de se fantasiar, de estar no meio de multidão. Para muitas pessoas, estar no meio da multidão é um pouco complicado, mas eu amo, assim, eu sempre gostei muito. E esse carnaval foi muito especial, porque eu vinha de alguns carnavais não tão legais, e esse foi muito diferente de todos os que eu tinha vivido. E eu ainda aproveitei o feriado para ir em Inhotim também, que foi bem divertido. Eu fui com a Mari, que é a minha mentora, e o marido dela. A gente passou a quarta-feira de cinzas lá em Inhotim. Tinha um tempo bom que eu não ia lá, acho que a última vez que eu fui foi em 2023. E eu vi algumas exposições novas que eu não tinha visto ainda, algumas coisas muito legais que me inspiraram bastante. E um outro acontecimento de fevereiro também foi o aniversário da minha sobrinha que eu fotografei. Ela fez 4 anos, esse é o terceiro aniversário que eu fotografo dela, porque teve um ano que não teve festinha, mas eu fotografei todos os aniversários que tiveram festinha. E para mim é tão importante, sabe? Tipo assim, tá lá e fotografar e ver o crescimento dela. Ela tem se tornado uma criança super comunicativa e ela adora contar sobre as coisas que ela faz na escola, sobre os amigos, sobre as coisas que ela tá assistindo, enfim. E assim, para mim registrar aniversário é muito legal. Eu adoro. É uma das coisas que eu tenho feito bastante dentro da fotografia de família, porque o pessoal sempre contrata para fazer aniversários, para fotografar a família. É um registro muito importante, porque além de você ter ali o crescimento da criança, ou às vezes eu também fotografo 15 anos,
além de você ter esse crescimento ali, né, em cada aniversário que você fotografa, você também fotografa as pessoas que são importantes, né, para você, para sua família, para aquela criança que estão ali presentes naquele dia. E ter esse registro, ter essas imagens, guarda um passado para o futuro, sabe? Tipo assim, você guarda essas imagens para a sua criança ver no futuro um momento tão importante da vida dela no passado, né? Que é o momento do aniversário, um momento de celebração. E eu tenho amado muito fotografar. Eu aproveitei essa loucura e fiz alguns recortes de revistas para escrever fevereiro. Eu tô com medo de não caber aqui, mas eu acho que vai caber. Eu vou dar uma reduzida aqui nessas letras. E a ideia é ficar esse efeito de rasgadinho mesmo, de letra de revista, assim. Por mais que eu tenha vivido todas essas situações em fevereiro, momentos muito legais, muito incríveis, eu acho que a coisa mais importante para mim foi me conectar comigo mesmo, foi me conectar com a minha essência e conviver a minha vida com mais verdade. De longe, esse foi o meu ganho de fevereiro. Eu estava até conversando com uma amiga minha sobre como que eu sou uma pessoa bem insegura, assim. Eu sou uma pessoa super insegura. Eu acho que todo mundo é um pouco, né, assim, inseguro, mas eu acabo não tomando boas decisões por conta desse medo de me posicionar, de enfrentar as situações da minha vida, de fato, assim, ir atrás do que eu quero e acreditar no meu potencial. Muitas vezes eu questiono, assim, será que eu deveria estar fazendo isso mesmo? Será que eu sou boa bastante? Será que eu mereço mais? Será que isso não é o máximo que eu mereço? E não é, né? Eu não preciso nem que alguém me responda isso, porque eu sei que não é. E eu acho que enxergar isso nesse mês, assim, me conectar mais comigo mesma, desenvolver mais amor próprio, querer cultivar melhor minha autoestima, é um ganho de fevereiro, mas é um ganho da vida mesmo, assim. E, de fato, a maior dificuldade que eu tive esse mês foi de dar esse passo, assim, de colocar a minha vontade em primeiro lugar, de assumir o que eu realmente quero, o que é realmente importante para mim. Não me deixar ser levada pela corrente, sabe? Porque acaba que é muito fácil você não escolher, deixar que os outros escolham para você. E deixar de enxergar os sinais, sabe, da vida, assim, que a vida tá te dando, que tá te empurrando para uns caminhos e você tá meio que não querendo ir, mas que no momento em que você vira e fala, não, velho, calma aí, deixa eu me escutar um pouco, deixa eu ver o que eu de fato quero, deixa eu ver para onde que eu quero ir. E é quando você se escuta e você decide isso, parece que fica tudo mais certo, sabe? Fica tudo mais bem posicionado na sua vida. Gente, eu acho que esse papo tá ficando um papo meio subjetivo demais, mas é porque eu não sei se eu tenho muito bem um exemplo claro de algo que tenha acontecido esse mês e que tenha me feito esse despertar. Para além de ter vivido um mês muito feliz, sabe? E ter me despertado esse sentimento de estar vivendo a vida que eu sempre quis, eu acho que você vai se identificar com esse sentimento se isso é algo que faz sentido pra você. Gente, eu vou dar uma micropausa na falação, porque eu tô tentando colar as letras de fevereiro aqui a meia hora, mas eu preciso parar e escrever fevereiro aqui, porque senão eu vou acabar escrevendo fevereiro errado. Tenho certeza. Gente, eu tô achando muito engraçado. Off aqui. O Jambo, ele tá deitado ali no chão e ele tá ronronando e ele tá basicamente roncando, assim, tipo, tá muito engraçado. Obviamente vocês não vão conseguir ouvir, mas eu que tô ouvindo, tá muito bom. Oh! Gente, olha só o que apareceu dessa vez. O Jambo. A Kira apareceu no último vídeo e o Jambo veio fazer a aparição dele nesse, né, meu filho? Você vai deixar eu terminar? Não, né? Gente, eu amo esse gatinho. Ele é muito especial. Assim, esse gato, ele é uma das coisas mais maravilhosas que a vida me presenteou, assim, sem dúvidas, sem dúvidas. A Kiri também é muito especial na minha vida, mas o Jambo ele tem um lugar assim marcado no céu, esse gato, ele é perfeito. Gente, eu falando assim, porque o Jambo é especial, a Kiri também é, parece a coisa de mãe, né? Tipo assim, eu não tenho filho favorito. Mas de fato, gente, eu não tenho filho favorito. Porque o Jambo é o meu gato favorito e a Kira é minha gata favorita. Então, eles dois ocupam o lugar de favoritos na minha vida. Cara, o R e o O ficaram muito desproporcionais em comparação com o I e o E.
É sobre... Então, aí agora eu pensei em aproveitar o giz pastel para fazer uns desenhos aqui em cima. Eu pensei em fazer tipo uma carona feliz aqui. Ah, vai dar certo. Gente, uma outra coisa que aconteceu esse mês é que eu fui assistir Morro dos Ventos Uivantes. E assim, eu não vou falar se eu gostei do filme ou não, porque eu não quero ser criticada. Aí, dito isso, né, já vai ficar meio óbvio, né, qual que é a minha opinião, mas não vou tecer opiniões sobre o filme em si, porque é isso, né, tá muito controversa essa história desse filme, tipo assim, tem uma galera que odiou completamente, porque dizem que não tem nada a ver com o livro, que é completamente diferente. Eu não sei, gente, eu não li o livro, não assisti o outro filme, eu fui assistir de primeirinha, assim, e assim, eu achei tão lindo esteticamente o filme, os figurinos, a direção criativa, a direção de fotografia. Assim, gente, é isso. Não vou aqui argumentar se o filme é bom ou não, mas não dá pra falar que o filme não é belíssimo, né? Eu fico revivendo uma cena em específico, e aí, se você não gosta de nenhum tipo de spoiler, dá uma puladinha assim de alguns segundos. Mas tem uma cena que eles estão no enterro. E aí o Heathcliff tira o véu da Cathy, dá um beijo nela, devolve o véu e eles beijam por cima do véu. E eu achei essa cena tão maravilhosa. Eu fiquei doida pra fazer uma foto nesse sentido, assim, sabe? Tipo assim, de um beijo por cima do véu, uma coisa assim mais conceitual. Se vocês tiverem indicação de filmes de romance que sejam esteticamente bonitos, deixa aqui nos comentários, porque eu vou fazer uma listona, assim, de filmes para eu ir assistindo esse ano. Ah, eu achei que o amarelo e o verde ficou super parecidão. Acho que eu vou jogar um azul e parar, porque eu acho que não tá dando muita diferença. Ah, nossa, agora o azul, só porque eu falei que não tava dando muita diferença, o azul deu super diferença. Gente, ficou assim. Eu amei como ficou essa página de fevereiro. Eu não tava botando muita expectativa nela, porque eu tava com medo de dar errado. Mas eu achei que ficou super legal. Eu amei usar giz pastel, vou usar mais vezes. Amei fazer essa colagem com as letrinhas que eu tirei da revista. Essas fotos também são super significativas, mostrando um pouquinho de cada momento desse mês. Vou apontar por aqui. Aqui foi fotinha do carnaval com os meus amigos. Aqui eu deitada com os meus gatos curtindo um diazinho gostoso com eles. Aqui foi o show de Dominguinho, aniversário da minha sobrinha, lanchão do carnaval, Inhotim. Aqui foi um dia super chuvoso, porque esse mês de fevereiro foi só chuva em BH. Enfim, gente, eu amei fazer essa página. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado tão confuso, porque foi um vídeo mais sobre o meu sentimento, sobre as coisas que eu tenho vivido, um pouco menos sobre as coisas práticas, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa aqui o seu like, por favorzinho. E aí eu queria que vocês comentassem o que vocês têm deixado para fazer no futuro, quando vocês estiverem mais prontos, mas que na verdade vocês já deviam começar a fazer agora. Me conta aí. Um beijo e até o próximo diário.